perna pro ar esse daí. Maravilha, aqui vão todas as letras, desde o A até o Z, pra você fazer com elas o que esperam de você. É a voz do batalhão. Quatro e 42. Muito bem, Leocádia Costa. Produtora executiva da A Prata. Explica para o nosso ouvinte. Então, eles já ouviram parte do trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, hein? Muito obrigada. Por É muito bom pra gente estar aqui. E a Simone, ouvi-la outra vez, me deixa sempre encantado. Eu gosto muito da Simone. Então, a Simone Haslan é a voz do Batalhão das Letras. Olha só. Que faz parte desse trabalho que é a Prata, que é uma empresa familiar, é composta por mim e pela minha irmã, Carolina. E nós, então, há alguns anos já temos desenvolvido esse projeto que atende as pessoas com cegueira, né? É o projeto Braille Quintana. Vocês trabalham em cima dessa deficiência, dessa dificuldade. Tudo começou em 2006, quando a gente preparou vários conteúdos para o centenário do Quintana. E aí nós percebemos que dentro das as comemorações do centenário, não existia nenhuma proposta que fosse exatamente inclusiva para esse público. Tá vendo? Isso é uma percepção corretíssima, faz justiça e é um público que cresce na medida em que ele se dá conta do que ainda pode fazer, né? Exato. E não é um público analfabeto. Não é? É um público que tem uma leitura num outro idioma. Exatamente. Que muitos de nós, né, não tem conhecimento. Tu né? me desse aqui provas lindíssimas escapou aqui. Mário Quintana para a infância. Esse é o título genérico. É a coleção Mário Quintana para a infância, que é a segunda etapa desse projeto, que começou em 2006, que na primeira etapa lançou a Rua dos Cataventos. Também um kit inclusivo. O que acontece? A gente criou esse kit, porque o que nós pesquisamos nesse tempo, Osterman, é que havia sempre uma publicação em Braille, e praticamente todas as bibliotecas em Braille que a gente conhece são compostas por livros brancos. Né? Livros brancos. Porque não há nenhuma ilustração, não há nenhum cuidado gráfico. É do pressuposto de que elas não seriam apreciadas, mas aí é que está a questão. Quando o cego acessa um conteúdo, né, ele está acessando um conteúdo coletivo, né? A poesia do Mário Quintana é universal. Perfeitamente. Né? Por que não uma pessoa com cegueira acessar um conteúdo do Mário Quintana ilustrado com determinadas partes dessa publicação em textura, para que ele possa ter o toque, né, já que o tato é um sentido tão trabalhado, né, pelos cegos, e principalmente as famílias, né, os professores, enfim, toda uma comunidade que se estabelece ao redor de um livro, né, e aqui de uma leitura. Uma faixa etária específica, né? Eu estava lendo assim, por exemplo, aqui vão todas as letras, desde o A até o Z, para você fazer com elas o que esperam de você. Isso é o Mário Quintana. É o Mário Quintana. Não é? Então, isso as crianças devem se sentir tocadas, não é? Exato. A coleção Mário Quintana, ela tem uma faixa etária dirigida de 6 a 14 anos. Então, a gente... através do Braille, a gente espera atingir, e o foco da gente também é esse, crianças que estão em fase de alfabetização, até um pouquinho antes, né? Porque o Braille é uma ferramenta que os professores das salas, instituições, fundações, enfim, bibliotecas escolares que atendem o público utilizam, né? Para começar a criar, junto com a criança, esse imaginário, né? Porque, então, o Braille a coleção começa com o Batalhão das Letras, né? Que é, digamos, essa apresentação de todo o abecedário. O Quintana tem um texto fantástico, né? Uma poesia fantástica. Ele vai apresentando letra por letra, né? Olha, só para vocês terem uma ideia da última das letras. O Z é a letra da zebra, a letra das mais infames. Com o Z, os menininhos levam 0 nos exames. Então, e a Dona Elias... Isso faz sentido, né? A Dona Elias, a Simone Haslan e um elenco bastante primoroso de músicos, né? Construiu um baião para essa última faixa. O batalhão, cada letra tem a sua sonoridade. Nós podemos dar uma amostragem aí, por favor?
Onde é que tu localiza? Vamos ver. Sim, ele aqui o que eu te trouxe já é a Mix, está numa faixa única. Depois as pessoas vão ter a possibilidade de acessar letra por letra. Mas se for um pouquinho mais adiante no arquivo, vão ter as letras seguintes. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Nós estamos ilustrando já o trabalho que vai ser apresentado. Coração. O N. Com N se escreve nunca. O N. Com N se escreve não. Não. Outras letras dizem tudo, mas o O nos desconcerta. Parece meio abobalhado, sempre está de boca aberta. Era bem um rap com a letra P, que é a letra da poesia. Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Se esqueceu de escrever. Ama a poesia, se esqueceu de escrever. Ama a poesia. Quem diz que ama poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Se esqueceu de escrever. Se esqueceu de escrever. Ama a poesia. Mas que bonito que tá ficando isso, meu Deus do céu. Esse poema foi uma incógnita. Quando a gente entregou para a Dúnia, ela disse, meu Deus, são 26 estrofes, né? Tem 26 letras. Mais abertura e encerramento. Como é que eu vou fazer com que esse poema fique interessante para quem vai escutar, né? Ah, tem isso também. Claro, porque é um poema único. O caso do Batalhão e do Pé de Pilão, né? É um poema só, né? Sim, sim. E o Lili já tem essa diversidade de vários poemas e maneiras que o Mário apresenta, né? O texto que tem essa possibilidade sonora que também a Mônica Tomasi acabou fazendo quase que uma trilha de cinema, né? Ah, é? Mas o Lili e o Batalhão e o Pé de Pilão havia esse desafio, né? Muito grande por ser um texto E foi bem quase que resolvido. único. A gente está muito satisfeito, né? Porque, assim, o pessoal comenta da equipe que além da gente conseguir atingir as crianças, né? Cada um pôde trabalhar a sua criança interior, né? Então isso trouxe muitos elementos, né? Durante o processo criativo. Vocês acrescentam de muito boa qualidade, que encorpa os versos todos, não é? Isso, por exemplo, é uma das percepções que as pessoas com deficiências podem ter. Exatamente. A outra vem pelos dedos, e aí juntam-se tudo, né? Essa é a ideia? Claro, essa é a ideia, de poder atender a pessoa cega de todas as maneiras, né? Então, através do braille, alfabetizando, depois da própria leitura, né? A parte ampliada, a fonte ampliada para as pessoas que têm alguma cegueira. A fonte ampliada, tu diz o quê? É um tipo de composição gráfica Isso, que com as permite uma letras leitura maiores. mesmo com pessoas com deficiências Exato. visuais até certo ponto. Às vezes por um glaucoma ou até uma baixa visão, né? Em parte dos olhos. Então, a fonte ampliada, que geralmente é num formato de 25, 26, o ponto da letra, né? Permite com que essa leitura possa ser realizada. Tu sabes que está me lembrando um editor uruguaio, agora infelizmente não lembro o nome dele, mas talvez tu... Bom, quem está nos ouvindo vai lembrar. Ele editou vários livros da grande literatura uruguaia, sobretudo, né? Chamava-se Coleção Braço Corto. Olha. Ou seja, Assim, pela para ler de proximidade. perto, porque de outro modo não se poderia ler. Então, já lindo isso, né? Claro. Pensar nos outros que têm dificuldades, né? Claro. E as limitações, na realidade, são muitas vezes limitações, assim, fantasmagóricas, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que acham que construir uma coleção em braille é caro demais ou é complicado demais em termos não é técnicos. Não, depende do olhar, né? Se a gente for pensar numa produção, por exemplo, gráfica, bastante qualificada, elegante, com uma capa Sim. dura, enfim, em termos Bom, gráficos... Aí tu está encarecendo O em valor qualquer é o direção. mesmo, o valor é o mesmo, né? Em termos de
ferramenta, né, para que isso seja acessado pelas pessoas. Então a questão do Braille é mais realmente o caráter inclusivo que a gente quer dar, né, porque é um público leitor enorme. Só aqui são 46.602 crianças no estado do Rio Grande do Sul. Crianças? Com cegueira. Esse público tem esse número, né? Que coisa maravilhosa. Então, essas pessoas terem essa possibilidade de acesso, hein? E muitos deles, na primeira etapa, expressivo, hein? muito é grande, a gente não tem ideia. E as razões são de deficiências adquiridas, congênitas e assim por diante. Às vezes até a falta do óculos, né? Do acesso a ter um óculos, né? Dá uma deficiência visual. Dá uma deficiência visual. Na primeira etapa, quando nós lançamos a Rua dos Cataventos, tinham adultos, né? Senhores e senhoras adultos que foram ao lançamento satisfeitíssimos, porque era a primeira vez que eles iriam ler o poeta, que ninguém iria ler para eles, né? Tá vendo? Então, isso nos dá, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Porque se não fosse o conteúdo do Mário, que por si só, né, nos dá todo esse universo para poder justamente criar e acompanhar, disponibilizar para as pessoas que participaram da coleção esse voo, né, criativo, realmente seria muito complicado, porque poucas são as famílias e os autores que liberam os seus textos para esse tipo de publicação. Tá vendo? Né? Não, mas acho que com o sucesso que certamente vocês terão, e ainda mais com o Mário, ainda mais destinado a esse universo infantil, né? Eu tenho a impressão de que isso passa a ser uma exigência que a gente tem que fazer. Existem leis que já, por norma, obrigam as editoras a abrir esse espaço, né, nas suas produções. Mas a gente tem sorte, porque desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar com Quintana, a Helena Quintana é uma parceira e uma entusiasta assim, da ideia, e nos dá o apoio, né? E fora isso, tem inúmeras pessoas aqui, profissionais e amigos também, que participam, como o Armindo Trevisan. O Armindo. Que nessa etapa, né, Rui, ele faz parte ele construiu um texto crítico, totalmente inédito, sobre os 3 volumes, e apresenta a coleção para o professor. Né? Para o professor. Para o professor. Porque, como é que eu vou te dizer, na primeira etapa, a gente não teve o retorno que a gente imaginava das escolas. Olha aqui, o Mike está me socorrendo aqui, é importante porque é uma questão de justiça. Juliano Murguia. Sim, Uruguai. Esse é o editor. Ótimo. Do Braço Corto. Que eu acho uma coisa maravilhosa. Eu dei um grande abraço para eles, satisfeito de que isso pudesse ser feito. Claro, uma iniciativa ótima, né? Tá vendo? É uma coisa que se assemelha bastante ao que vocês estão fazendo. Coisa bonita, né? Escuta, como é que é o lançamento? Vai ser Então, o lançamento basicamente acontece amanhã, às 16 horas, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, porque o Grupo CE é o investidor dessa proposta, né? E através da LIC, né, nós conseguimos realizar o projeto por causa da lei também. Isso é o que viabiliza, né? Nos facilitou e muito, né? E o acesso à CE por causa da lei também. E às 16 horas nós vamos estar reunidos com a equipe do projeto, né? E vamos distribuir alguns kits simbólicos para 54 crianças, que são as crianças que vão receber esse material em casa, né? Dessa vez a gente conseguiu estender um pouco a tiragem, e para 96 instituições nos 43 municípios do Rio Grande do Sul que também vão ter o kit. Formidável. Além disso, Rui, só para complementar, nós vamos estar exibindo o nosso making off. Sim? Sim, porque esse processo... Vocês vão mostrar tudo como foi feito. Como foi feito, né? Porque a gente tem um elenco muito grande de artistas e pessoas que, às vezes, não têm a oportunidade de expor o seu processo criativo, né? Então começa às 16 horas de amanhã. Isso, é aberto ao público, o público está convidado. Quarta-feira. Isso. Que maravilha, querida. É isso. Leocádia, meus cumprimentos, querida. Muito obrigada. Mereces um beijo. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Nora, produtora executiva da A Prata, que é justamente quem, afinal de contas, viabiliza tudo isso.